Muito bem, pessoal do sétimo ano, aqui é o professor Carlos falando. Seja bem-vindo a mais uma aula de espanhol. E nesta aula, pessoal, eu vou corrigir aí a página que nós ficamos na última aula, né? E em seguida eu vou explicar o que você vai fazer na próxima questão, ok? Então, vamos lá. Nessa primeira questão, você tem aqui, segundo o texto, lembra lá o texto sobre intercâmbio, né? Aí a pergunta a questão pede, segundo o texto, pode-se afirmar que, aí a letra C, que é a alternativa correta, o intercâmbio é uma forma de conhecer outras culturas, ok? Aí a segunda questão, você tem aqui, de acordo com o texto, qual é a maior vantagem de um intercâmbio? Aí você pode responder da seguinte forma. É a maturação dos jovens, uma vez que, estando lá fora, pode encontrar-se pela primeira vez a ser independente na vida, né? Então, o jovem ele pode pela primeira vez ser independente na vida, ok? Aí essas foram as duas questões que eu pedi para você fazer, né? E agora você tem aqui a terceira questão, que é verdadeiro ou falso, né? Letra A. Os pais devem buscar assistência de agências especializadas para conhecer os intercâmbios de seus filhos. Essa é a alternativa verdadeira. Letra B, alternativa falsa. Os filhos por si só não devem procurar intercâmbio sem a opinião dos pais. Letra C, os pais sofrem com os intercâmbios de seus filhos porque acabam ficando distante deles, né? Isso é uma alternativa falsa. E letra D, o intercâmbio aumenta a autoestima e autoconfiança do jovem também. Ela é verdadeira. Então ficou letra A verdadeira, letra B e letra C falsa e letra D verdadeira. Ok? Agora vamos para o texto que tem aqui. O texto é sobre intercâmbio, lógico, né? Então é uma conversa entre Juan e Maria. Aí Juana, na verdade, duas mulheres, né? Juana pergunta, amiga, este ano eu pretendo fazer uma viagem de intercâmbio. Este ano eu pretendo fazer uma viagem de intercâmbio. Aí Maria responde, o que planejas ir viajar e qual país vai a conhecer? Aí Juana fala, pretendo viajar para Equador e me hospedar na casa de família. E Maria, por que elegeste, né? Por que escolheu este país para intercâmbio? E Juana responde, porque me encanta a biodiversidade e a cultura deste país. Qual país? Equador. E Maria responde, na próxima viagem me interessa visitar esta agência e organizar-me. Aí Juana responde, quando volta para este passeio, eu já te avisarei sobre minha experiência. Então, ela está planejando aí para Equador, né? Ela está acertando aí com uma agência de viagem e quando ela voltar, ela vai contar a experiência para Maria. Então, esse aqui foi o primeiro diálogo. O segundo diálogo é entre Fernando e Manuel. Eles se encontram na rua. Aí Fernando fala, olá amigo, quanto tempo? Manuel fala, olá, de veras, né? Olá, verdade. Esse tempo do colégio. O que vai ser nesse fim de semana? O que você vai fazer nesse fim de semana? Aí Fernando fala, bem, vou à festa de São Fermín, uma festa típica, né? E Manuel, que bom, que bem. Vou com minha noiva que no caso é namorada, né? Manuel, namorada. Vou com minha namorada e alguns amigos. Aí Fernando, ok, né? Vale. Nos encontramos el sábado a las 8, de acordo. Então aqui os dois amigos se encontram, né? E vão aí para uma festa típica. Então esses são os dois textos aqui dessa página. E em seguida nós vamos agora ver as questões que você vai responder aqui. Eu vou dizer como é que você vai fazer. Olha só, a primeira, ela é muito simples. Você tem aqui, de acordo com o diálogo, marca 1 para Juana, 2 para Maria, 3 para Fernando e 4 para Manuel e 5 para nenhum deles, ok?
Então, a gente leu aí dois diálogos, né, na página anterior. Dois diálogos, duas conversas, duas situações. E agora você vai marcar para cada personagem um número, né? Mais uma vez eu vou repetir aqui, ó. Para o personagem Juana, você vai marcar o número 1. Para Maria, 2. Para Fernando, 3. Para Manuel, 4. E para nenhum deles, 5, ok? Então, vamos aqui à alternativa. Primeiro, vai à festa de São Fermino. Quem vai à festa de São Fermino? Aí você marca aí a opção, o número do personagem. Letra B, pretende viajar para o Equador. Quem é que pretende viajar para o Equador? Marca aí o número do personagem. C, encontrou duas amigas na rua. Quem encontrou duas amigas na rua? Letra D, vai a visitar uma agência de viagem. Letra E, vai à festa de São Firmino com sua noiva e alguns amigos. Letra F, o encanta muito a biodiversidade e a cultura do Equador. Letra G, marca um dia para encontrar seu amigo. E letra H, viajou em avião. Então você vai marcar aqui. Quando não houver nenhum dos personagens, aí você marca o número 5. Então é só você atentar-se aí a história anterior que eu li, que eu traduzi para você. Você pode aí voltar um pouquinho. E após você entender o diálogo, aí você vem aqui e responde essa questão, ok? Segunda questão. Escreve os nomes de alguns festivais importantes de sua cidade. Então, pessoal, essa aqui é bem fácil. Você vai apenas escrever. Você vai escrever aqui apenas algumas festas típicas que acontecem na sua cidade, né? Pode ser aí as festas de São João, pode ser a exposição, a vaquejada, enfim, ok? Agora vamos para análise linguística. Pessoal, o análise linguístico vai abordar mais um tempo verbal, ou seja, vamos conjugar mais uma vez verbos em um determinado tempo. Eu vejo que nessa questão aqui muitas pessoas se complicam e não consegue entender, não consegue fazer direito as atividades que se pede, né? Só prestar atenção que você vai entender. O tempo verbal é pluscuamperfeito, que equivale ao mais que perfeito na língua portuguesa. Ele diz aqui, a definição, é um tempo composto que tem aí um verbo que vai auxiliar e se forma com um verbo auxiliar haver. Esse verbo haver, esse aqui, ó, ele é o verbo haver em português. Ele é conjugado em pretérito imperfeito e em particípio del verbo principal. O particípio é aqueles verbos terminados em ado, ido e iendo, né? Ado, ido e iendo. Por exemplo, amar, amado, fazer. Não, fazer é imperfeito. Deixa eu ver outro aqui. Partir, partido, ok? Termina em ido. E deixa eu ver outro aqui. E beber, bebido. Então termina em ado ou em ido, ok? Esse tempo se usa para expressar acontecimentos passados que ocorreram antes que outro evento também no passado. Exemplo aqui, ó. Carlos contou que já havia apresentado um trabalho igual. Olha só onde é que está aqui o tempo verbal composto. Ó. Você tem aqui o verbo havia conjugado e o verbo apresentar, no caso aqui no particípio, fica apresentado, ok? Então você vai fazer sempre uma composição. O verbo havia vem antes, depois vem o verbo no particípio passado, que é terminado em ado ou em ido, ok? Muito bem, na dúvida, entre em contato comigo. Agora, pessoal, o exercício que você vai fazer é o seguinte. Você vai sublinhar os verbos e marcar com o número 1 aquele que expressa uma ação passada e o 2 aquele que indica uma ação anterior à ação passada. Eu já deixei aqui a letra A prontinha para você entender o que você vai fazer. Olha só, quando eu cheguei à estação de autobus, ela já havia partido. Então, o que vai acontecer aqui? Uma ação acontece, depois acontece uma outra ação
antes de acontecer a primeira. São duas ações que aconteceram no passado, uma sucedida da outra. Então, ó, quando cheguei à estação de ônibus, é um tempo, né? Eu cheguei. Ela havia partido. Essa é a segunda ação, né? A primeira ação qual foi? Chegar na estação. E a segunda ação, ela já tinha partido, ok? Aí você vai ler as alternativas B, C e D e marcar ali o tempo, né? De acordo aí, vai marcar o verbo, né? O tempo, cheguei no passado. E a conjunção verbal, né? A conjunção havia mais o verbo no particípio. Você vai também sublinhar, ok? E marcar aí o número 1, qual é a ação primeira, e o número 2, a ação segunda, ok? Muito bem, agora vamos para a segunda questão, segunda e última da página 43. Nessa questão aqui, pessoal, você vai completar os espaços com o pretérito mais que perfeito do indicativo. O que é isso? Observe aqui que nessa frase, na letra A, você tem o verbo decidir. Aí você vai pegar e vai colocar aí o verbo haver conjugado, de acordo com as pessoas, e o verbo decidir no particípio passado. Olha só como é que você conjuga o verbo haver. Por exemplo, se tiver eu, aí vai ficar habia, tu habias, ela e os te habia. Basta você dar uma olhada aqui nessa tabela que você tem o verbo haver todo conjugado aqui para você, ok? E aqui você tem os verbos no particípio passado, que é terminado aqui. No caso aqui está o verbo ver, que é um verbo irregular, visto, e o verbo hablar, que é regular. Você tem aqui ele como hablado, ok? Então você vai fazer sempre essa conjunçãozinha. O verbo haver mais qualquer verbo, né, terminado aí em ado ou ido. No caso aqui No caso aqui é decidido. Então você vai escrever da seguinte forma: Pedro e Luiz, olha só, Pedro e Luiz são duas pessoas, no caso vai ser eles. Aí você vai colocar haviam, ok? Haviam, porque são duas pessoas. Aí agora você vai procurar o verbo. Qual é o verbo aqui? Ó, o verbo é decidir. Aí então vai ficar haviam decidido, ok? Haviam decidido. Você vai fazer isso com a alternativa B, só procurar aqui o verbo. Qual é o verbo aqui? Ó, o verbo é barrar-se. Barrar-se vai ficar como? Barrado. Depois de uma viagem de muitas horas, los dos haviam barrado de trem em São Francisco. São Vicente, né? Então você vai pegar o verbo haver e o verbo barrar, colocar ele no particípio passado. Letra C também, né? Nunca, o verbo aqui é ver. No caso, o verbo ver, você já tem ele conjugado aqui, ó, que é visto. Para todas as pessoas é visto. Então, você vai colocar haviam, no caso que vai procurar o sujeito, né? Nunca havia visto uma passagem tão preciosa, ok? Então, sempre fazendo essas duas junções, ok? Muito bem, então essa foi aí as páginas que nós veremos. Vocês aí vão responder, né? Na dúvida, podem entrar em contato comigo. Não deixa aí de mandar quando você terminar, não deixe de mandar aí a foto, né, respondida, que eu vou fazer as supostas correções, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima, fui!